Gente, quando que se descobre que o cacau dá para fazer chocolate, ou o cacau era usado antes para outras coisas? Como que é a história do cacau e do chocolate? Eu acabei de fazer vamos lançar um documentário, fiquei 35 dias visitando 20 países pelo mundo, né? Para fazer um documentário que vai chamar From Bean to Heart, né? Do grão ao coração. E o chocolate Mas que mesmo. Foram esses? Olha, países que tem a relação com o cacau? Absolutamente. A gente foi para a Costa do Marfim, né, que foi incrível. Tivemos na Suíça, na Bélgica, fomos nos Estados Unidos, lá em Harvard. Aliás, tem uma história deliciosa, vou falar sobre isso depois, sobre Harvard. Tivemos no Peru, tivemos no México. O México é espetacular. Fizemos ali cerimônias de cacau com os caras bebiam antes, isso, né? Então. Vamos para o Panamá, um lugar muito louco no Panamá, que eles tomam cacau com banana amassado e água 3 vezes ao dia, e lá a pressão arterial daquele povo, daquele vilarejo dos índios Cunas, né, é muito abaixo, assim, a pressão de 10/6, eles vivem muito mais, eles usam cacau nas cerimônias de nascimento até as cerimônias de morte, né, tem os curandeiros do cacau, então a gente fez um negócio do cacau muito... também com uma coisa do sagrado também, super, né? nos mexicanos, nossa, a gente fez lá aliás, a gente tem um hotel em Campos chamado Bendito Cacau, que eu faço lá no meio da floresta. Aliás, queria muito te convidar para ir pra quero lá. ir com a minha família assim, lá. quando tá anoitecendo, né? No sábado, normalmente, quando eu tô lá, a gente faz uma cerimônia do cacau como os maias astecas. Então, é 100% de cacau com água, né? E 7 especiarias, cardamomo, canela, cravos, né? Não é muito amargo, não é assim, dá para beber por conta dessas, coloca um pouquinho de casca de laranja também, é forte. Sim, mas é uma cerimônia muito legal, porque com 40 gramas de cacau, você realmente começa os flavonoides, as endorfinas, você tem uma glândula, né, que é a thymus, e você começa a liberar o hormônio da felicidade, né? Então é muito interessante. É por isso que eu me sinto tão bem comendo chocolate, cara. O chocolate, cara, esse documentário, primeiro que no cacau tem um monte de dúvidas, pouca verdade, né? Qual foi a descoberta assim do cacau? Quando ele Muitas, né? Do europeu, pelo menos, né? Isso daí vai tem mais de 500 anos que, na verdade, os mexicanos ali na região da Amazônia, mexicana, peruana e tal, eles descobriram o cacau e usavam ele para beber. Aliás, desde os maias astecas. Isso foi muito legal quando a gente foi tema da Escola de Samba em 2010 da Rosas de Ouro, falou muito sobre isso. E eles realmente eles usavam esse cacau como um fruto sagrado, teobroma cacau, tel, Deus, broma, alimento dos deuses, né? E eles usavam nas cerimônias de morte, de nascimento, desde lá de trás. E aí começou... Sempre bebendo. Aí depois veio os espanhóis, o Cortés, que descobriu isso daí. E levou então para a corte na Europa, e aí eles começaram a beber isso, que o Montezuma, os deuses tomavam muito cacau, e tinha um harém de mulheres, 50 mulheres. O cacau dá muita energia, né? Eles acreditavam nisso, né? E depois então foi para a corte europeia, né? Foi aí que se agregou o açúcar, que até então não tinha, né? E depois na Suíça se agregou o leite, né? O leite em pó, que foi a turma lá do Lindt que fez isso, né? Aliás, ele inventou uma concha, o leite em pó do cara da Nestlé, né? E o Lindt que inventou a conchagem do chocolate, que ele saiu para uma caçada por 3 dias, deixou o chocolate batendo, quando voltou viu aquele cheiro incrível de cacau e de chocolate, né? Porque chocolate é cacau, açúcar e leite, basicamente, certo? É isso. Isso. E o barato desse Dark Milk, voltando, é que ele é o terceiro ingrediente, porque os ingredientes que você vê em qualquer produto vai do maior para o menor. Tanto é que você compra um chocolate no mercado, primeiro açúcar, depois cacau, depois leite. Esse daqui é primeiro cacau, depois leite, depois açúcar. Entendi. Então, o Lindt foi ali o cara da Nestlé que inventou o leite em pó, né, que tirou a água do leite. Depois o camarada Lindt que fez o chocolate, a conchagem do chocolate para desenvolver o sabor. Né? Essa conchagem, o que é? Ele fica batendo por 12 a 24 horas. Faz o que com o produto? O que ele faz? Ele homogeniza esses 3 ingredientes. Tem uma reação no leite chamada reação de Maillard.
né? Onde a proteína do leite começa a caramelizar. Então você com muito movimento que cria temperatura, os ingredientes vão se misturando, então você põe e aí vai caramelizando esse leite, né? A proteína do leite. Cara, sem querer ele descobriu esse... Cara que descobriu essa parada. Então veja, eu tenho que descobrir alguma coisa. Bom, eu descobri como fazer 4.000 lojas de chocolate que ninguém fez, né? Mas assim, é um ramo, é um segmento com muita dúvida. O chocolate mesmo não tem 200 anos, vai fazer, não tem 200 anos, né? Então tem bastante coisa para se descobrir sobre o chocolate, ele sendo bebido. Essa história agora do cacau também, tem um movimento, começou no Brooklyn, lá nos Estados Unidos, chamado Bring to Bar, onde os camaradas compram o grão e fazem os chocolates de alto teor, que é cacau e açúcar, na frente do consumidor, de um jeito bem antigo e tal. Então, hoje, acho que toda a indústria de alimentação, mas o chocolate está passando por isso, quer tirar ingredientes e voltar para a raiz, entendeu? Entendi. Então é cacau, leite, açúcar, e é isso, sem colocar mais outras coisas. E quando você faz esse bean to bar, que é o jeito antigo de fazer o chocolate, que você coloca tudo junto, começa a moer e bater ao mesmo tempo, você precisa ter uma qualidade desse grão, a fermentação, porque assim, você planta o grão e aí já tem centenas de tipos de grão. É uma loucura. Já começa daí. Aí tem o terroir, que é a terra dali, como tem no vinho, né? Tem o terroir do cacau. Aí depois você vai para um negócio chamado fermentação. Você abre ele e coloca para fermentar 7 dias. E aí também já é os micro-organismos ali da fazenda. Trabalhando, coloca folha de bananeira. Aí agora está se desenvolvendo colocar um pouco de polpa de maracujá, colocar outras frutas para pegar sabor. Desenvolveu o sabor, depois você tem a secagem desse cacau. Fica mais 7 dias. Lá na Bahia, aquela novela que tinha, que você tem o telhado que ele vai para cima e para assim, você descobre o cacau, solta, tal, de repente começa a chover, porque tem uma coisa interessante. Vira lá. O cacau funciona bem a 20 graus para cima e para baixo do Equador, que são áreas muito tropicais, portanto, chove e tarará. Então os caras ficam com o negócio aberto, ficam mexendo no cacau para ele secar, começa a chover, eles fecham. Depois abre. Então tem toda uma história aqui para não mofar, etc. Claro. Aí na Bahia, no passado, eles começaram a furar esse piso e por baixo colocar um duto de uns 60 centímetros que passava fogueira, entrar quente nesse duto, aí começa a subir. Só que aí o cacau começou a pingar, ele é muito ácido, e aí começou a fazer fura, aí tem cacau até hoje com gosto de defumado. Né? Que até para tomar com bourbon vai bem, mas assim, para quem tá afim, entendeu? Né? Não é para... Então assim, e depois dessa secagem, você vai torrar o cacau, que é outra história, temperatura e tempo. Então quanto menos temperatura você colocar no cacau, mais você preserva os flavonoides, que é o que faz bem para a saúde, que é o que dilata as veias do coração. Depois que você fez essa torrefação, você tira a casca e faz a massa de cacau, e depois da massa de cacau que você faz o chocolate conchado, né? Então, depois tem uma outra coisa que é muito interessante. Então, para o chocolate pronto, vai para uma máquina chamada temperadeira. Temperadeira não é que ela coloca tempero, ela faz a temperatura baixar. Entendi. Você deve ter ouvido falar na mesa de mármore, casal de casa, derrete micro-ondas, põe, já fiz um monte de chocolate assim. A temperadeira, o que é? Você espalhar, você movimentar esse chocolate para baixar a temperatura com movimento, porque aí a cadeia de cristais que tem na manteiga de cacau, ela se fortalece, você cria cadeias, e quando você então coloca o chocolate numa forma, eu até ia trazer uma forma de chocolate para você, mas eu achei assim carinhosa, mais bonito para o cenário. Então, você coloca depois na forma e coloca na geladeira. Então, se fez uma boa temperagem, quando ele vai para a geladeira, ele dá uma leve shrinkada, né? Ele diminui um pouquinho e você vira da forma, ele sai brilhando. Corta. Aí, faz o ovo de Páscoa lindo na loja, vai Messier Vilela, compra o chocolate, num dia de calor, coloca no carro que vai ligar o ar, chega em casa, tá como ovo de Páscoa. Tá todo detonado. Aí você coloca onde? Na geladeira. Muito bem. Aí o que vai acontecer? Vai esbranquiçar. E aí o seu Vilela vai achar que o chocolate tá o quê?
ruim, né? Estragado. Mas é só a manteiga de cacau que foi para a superfície dele. É isso que fica aquela coisa branca. Isso, aí você pegar ele e derreter no micro-ondas, depois passar de novo numa mesa de mármore, fica zeradinho, entendeu? Entendi. Então é um produto, você sabe que muitos chefes de cozinha... Eu gosto dele gelado. É legal. Muitos chefes de cozinha não sabem. Eu faço muito programa, Masterchef, Bake Off, esses programas todos, você vê. E muita gente não sabe trabalhar com chocolate, porque ele é um produto muito... Tem características fazer um bem creme, próprias. você derrete para um creme de leite, um conhaque, whisky, whatever, Baileys, aí tudo bem, virou um creme, você recheia bolo, faz uma mousse, tá tudo certo. Mas pro bicho ficar realmente com brilho, com snap é quando você faz o barulhinho assim, você faz um crack, que é sinal que ele foi bem temperado, né? Que é a estrutura.